Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó uma escritora, Jaqueline Leire Repke. Ela vai falar com a gente sobre o lançamento do seu livro, que vai acontecer no próximo dia 7 de julho. O livro que tem o título Aventuras Lá em Cima. Muito bom dia, Jaqueline. Bom dia. Tudo bem contigo? Muito bom receber você aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó. Vamos lá, vamos falar desse livro Aventuras Lá em Cima. Por que é lá em cima? Ok, muito bem. Aventuras Lá em Cima é um livro de poemas. Ele tem 25 poemas e ele recebeu esse título porque muitas das histórias aqui narradas, né, que são poemas narrativos, se passam em montanhas ou nos morros da nossa região. Começando pelo Morro Azul aqui de Timbó. Então, desde criança eu sempre ficava muito fascinada por morar aqui no Vale do Itajaí. Para onde a gente olhava, independente da direção, a gente ia à vista o topo dos morros. E eu ficava imaginando, nossa, como será que é lá em cima, né? Como será que é a vista lá de cima? E será que isso é bem apertadinho lá em cima, pontiagudo, né? Será que é difícil se equilibrar no topo do monte? Então, isso tudo sempre mexeu com a minha imaginação e é por isso que ele recebeu esse título, Aventuras Lá em Cima. Lá em cima porque é realmente do ponto de vista dos morros aqui da nossa cidade, da nossa região. E é um livro dedicado para que público, o Aventuras Lá em Cima? Esse livro, ele tem caído assim no encanto de pessoas de várias idades. Eu já apresentei ele na Feira do Livro de Rio do Sul, no ano passado, né, como um pré-lançamento, e lá eu percebi que o público infantil tinha muito interesse por ele. Aqui na Feira do Livro de Timbó, por exemplo, já foi o público adulto. Ele é indicado para qualquer idade, não tem problemas em relação à censura. Os primeiros poemas, eles tratam mais de lembranças da infância, e os últimos poemas já têm um pouco das aventuras em termos de trilhas, né, porque eu também faço trilhas, o Circuito do Vale Europeu, como caminhante, como mochileira. Então, talvez os últimos poemas acabem agradando mais o público adulto, mas é um livro para todas as idades. Muito bem, e quem é a Jaqueline Leire Repke? Como é que surgiu o interesse por escrever? Ok, eu sou aqui de origem de Timbó, né? Meus avós são todos daqui, e eu morei em Blumenau por 24 anos, e eu sempre amei escrever, desde a infância. Às vezes os meus pais falavam, pare de escrever um pouco e vai fazer outra coisa. E eu achava que todo mundo tinha facilidade com isso, porque para mim sentar e escrever uma redação era muito simples. E os professores sempre falavam, nossa, você se destaca, tu ainda vai dar uma escritora. E eu tinha um vizinho lá em Blumenau que era poeta e escritor também, o Dário Rocha Jardim. E eu sempre dava um jeito de escapar lá de casa para ir na biblioteca dele. Ele tinha uma biblioteca dentro de casa, né? Ele era tenente. Participou da Segunda Guerra Mundial, então eu amava estar lá, vendo os livros dele, conversando com ele, lendo os outros livros que ele tinha disponível, e ali já começou esse interesse por escrever. Até com 10 anos eu escrevi o primeiro poema, ele está presente no livro, Ao Primeiro Amor, por exemplo. Muito bem, então, filha da nossa terra aqui, mas morou esse tempo em Blumenau e agora reside novamente aqui na cidade de Timbó? Isso, já estou há 16 anos aqui em Timbó, né? A minha família é de origem italiana e alemã, então, de origem italiana, Pasquale e Darui, de origem alemã, Repke e Zikur. Então, no livro, tem poemas que vão retratar as duas culturas. Tem, por exemplo, um poema que fala da polenta. Pois é, pega aí o poema, se você acha rapidinho aí o poema que fala da polenta e lê um trecho pra gente do poema da polenta, então, já que você está falando aí que tem até um poema voltado aí para a tradição italiana. Isso. Tem também um poema que fala da tradição alemã, por exemplo, quando eu ainda não era alfabetizada, e eu percebi que na casa dos meus opas, né, do opa e da oma, tinha livro com muitas consoantes. Eu ainda não sabia ler, mas eu já sabia que tinha o A, E, I, O, U, e eu ficava procurando as vogais naquele livro. Gente, cadê as vogais? E aí, quando eu consegui aprender a ler, eu fui rápido naquele livro. Agora eu vou conseguir desvendar esse mistério, agora eu vou conseguir ler. Eram sempre livros com muitas flores nas capas e eu não consegui ler. Então eu fiquei, como que eu não consigo ler se eu já sei ler, né? Então ali também fala um pouquinho de alguns hábitos e práticas sociais da cultura tanto alemã quanto italiana. Sobre o poema da polenta, o título dele é A Pempa. A
Pempa. Isso, porque ele conta uma história, isso aqui aconteceu, é um caso verídico, de uma noite de Natal, onde o meu primo, que é o mais novo da família, ele ainda era muito novinho, ele tinha uns 2 ou 3 anos, ele não sabia pronunciar a palavra polenta, mas ele gostava muito de comer, e ele falava sempre que queria a Pempa. E aí nós saímos para dar uma volta com ele, porque ele estava agoniado para chegar ao Papai Noel. Fomos eu, minha prima, que é um pouco mais velha, e ele para dar uma volta aqui nas ruas de Timbó. E, de repente, ele olhou para cima e ele avistou a lua. E ele falou, eu quero aquela Pempa. E aí a polenta para ele. Que para ele era uma polenta. E aí, essa introdução, né? E vai narrando essa situação no poema. E aí eu vou ler um pouquinho do restante do poema aqui. Pois bem, naquela noite natalina, enquanto dávamos com ele aquela voltinha, o guri ergueu os olhos para o céu. E ao avistar a lua, começou sua gritaria, apontando para cima e exigindo que pegássemos aquela Pempa para ele, e isso imediatamente. Eu e minha prima queríamos rir, pela cena engraçada, mas os berros dele se agigantavam, e nossas explicações de que não podíamos alcançá-la de nada adiantavam. Nem nossas tentativas de convencê-lo de que lua é lua e Pempa é Pempa. Por fim, voltamos para casa, trazendo o menino ainda mais irritado do que estava na saída. E aí, ao final do poema, eu não lembro exatamente o que aconteceu na história, né, no dia, mas daí eu finalizo o poema dizendo que provavelmente a nona, para resolver aquela situação, fez na ceia de Natal um peru com Pempa. Muito bem, legal, né? Mas aí você dá essa introdução que você deu aqui, o poema, ele vai dando essa introdução, é uma narrativa. Isso, é um poema narrativo. A maioria desses poemas, eles são narrativos, então contam histórias da infância. Eu sou dos anos 80, né? Nasci em 83, então o público adulto que lê talvez vai lembrar de algumas situações que vivenciaram semelhantes aqui na nossa região. E as crianças talvez vão se interessar porque são hábitos que hoje em dia a gente não percebe muitas vezes acontecendo, né? O contato com a natureza, por exemplo, com as crianças. E, Jaque, agora vai ser o lançamento, então, no dia 7 de julho, vai ser ali na Casa do Poeta, né? E conta pra gente os detalhes, como é que vai funcionar, o que vai acontecer lá durante o lançamento do teu livro. Muito bem. O lançamento é um presente para mim, é um sonho realizado, porque, como eu falei, desde criança eu queria ter um livro concretizado, e aí ele está. Só que eu já comecei a fazer as vendas e aí não tinha o evento de lançamento. Muita gente cobrava. Quando foi o lançamento? Ah, ainda não foi. E eu tinha uma preferência de que isso acontecesse em Timbó, porque eu passei minha infância muitas vezes aqui, meus pais moravam comigo em Blumenau, mas todo final de semana eu estava aqui. Então eu queria privilegiar o povo de Timbó com o lançamento do livro. E ele vai ser um momento muito especial, porque tem 3 equipes que vão estar lá me ajudando a tornar esse evento ainda mais significativo e belo. Então, temos 3 companhias que envolvem o teatro: o Verdade em Cena, de Blumenau, o Sem Cena, aqui de Timbó, com o Jean representando o Teatro Fugitivo. Esse teatro é um monólogo e ele fala muito das inseguranças que os escritores atravessam no início da carreira. Quando eu vi esse teatro sendo apresentado no SIC, eu pensei, nossa, eu vou tentar trazer isso para o dia do lançamento do meu livro, porque eu estou com 40 anos e agora é que sai o primeiro livro, né? Sendo que eu já tenho uns 10 livros escritos com a Uniaselv, e só agora que eu tive coragem de lançar o meu primeiro, meu mesmo, né? Então, esse teatro é muito interessante, e também teremos o Vem Cultural. O Verdade em Cena e o Vem Cultural estarão fazendo declamação de poemas presentes no meu livro. Muito bem, então vai ter declamação dos poemas lá durante essa noite. Começa às 19h30 e a comunidade timboense, então, está convidada. Dia 7 de julho, isso é que dia da semana? É uma sexta-feira. Uma sexta-feira. E é bem fácil memorizar, porque é 7/7 às 7h30. 7/7 às 7h30. Ali na Casa do Poeta Lindolf Bell, com a participação então especial do Sem Cena, a companhia de teatro, a Verdade em Cena, a companhia e Escola de Artes Vem Cultural, com declamação de poemas presentes na obra então da Jaqueline. Jaque, eu quero desejar sucesso para você aí no lançamento desse teu primeiro livro, e que ele não seja o primeiro, né?
Pode falar para a gente aí. Ok, eu também queria fazer uma colocação a respeito da da exposição de obras de arte da ilustradora do livro, a Kátia Checheleski. Ela é minha amiga de infância aqui de Timbó. Nós brincávamos de Barbie quando éramos crianças e ela desenha muito bem. Então, quando eu pensei em escrever um livro de poemas, a primeira pessoa que eu pensei, quem vai fazer a capa e as ilustrações, com certeza, a Kátia. E ela estará abrindo também a exposição dela lá no dia às 7h30 da noite. No mesmo dia? No mesmo dia, Que no mesmo maravilha, espaço, isso. De obras que fazem parte dessa primeira edição do livro e com outras que são novas, que provavelmente farão parte da segunda edição. Muito bem. Quem é essa expositora aí, que fez aí as artes do teu livro? É a Kátia Checheleski. Kátia Checheleski. Então tá bom, vai ter exposição dela lá também no dia. Isso. Vai ser uma noite completa, então, de homenagem à cultura timboense. Isso mesmo. Muito bem, Jaqueline, sucesso para você. Como eu falei, que não seja o primeiro. Já tem alguma outra obra no forno aí? Temos sim. Temos algumas obras no forno. Tem alguns poemas já também, que nasceram principalmente na apresentação da Orquestra de Câmara, que aconteceu na semana passada aqui em Timbó. E eu amo participar desses eventos de música e eu estou sempre ali com caderno e lápis. Então, cada música gerou um poema. E eu também tenho um romance, que foi esse romance que eu escrevi em 2016, ainda não publicado, que abriu as portas para esse primeiro livro. Porque toda Feira do Livro encontrava um grupo de pessoas, né, que vêm de outras cidades, sempre fazer participar. E eu sempre falava, eu tenho um romance, tem 900 páginas, está engavetado. O título dele são 3 volumes, pontos, vírgulas e aspas. E todos os anos na Feira do Livro eles falavam, e cadê esse romance? Só que aí, quando eu pensava no valor que se trata, né, de fazer de uma publicação com uma editora, eu desistia, porque eu pensava, não sei como vai ser o retorno, e a gente fica um pouco insegura. E aí uma pessoa falou assim, mas se tu tem insegurança em relação ao valor, eu vou te ajudar com essa parte. E aí ele me deu um prazo um pouco apertado para apresentar esse livro. E apesar de estar pronto, eu quero revisitar, reescrever algumas partes. E eu pensei, isso eu não vou conseguir fazer dentro do prazo. Então, foi aí que veio Aventuras Lá em Cima, para aproveitar essa oportunidade, essa ajuda do lançamento do livro. Muito bem, então tá divulgado aí o lançamento dessa obra aqui, dessa escritora timboense, Aventuras Lá em Cima, no próximo dia 7 de julho, 19h30, lá na casa do poeta Lindolf Bell. Um abraço, Jaqueline, sucesso para você. Muito obrigada e vejo vocês lá. Muito bem. São 8h.